Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 465 e minguando até 825 dias, 24 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo, que isto é muito importante, ok? Blog diário de 495 com o título Enoque, o Pai da Vida, ok? Vamos entrar neste blog diário, né, de hoje. Eu sempre coloco na descrição do vídeo um blog anterior e um blog que antecede a esse, né, para que no futuro próximo, né, quando as pessoas vierem fazer o review deste blog diário, então as pessoas vão poder acessar o que é antes e vai poder também acessar o que é depois, né? Esse blog, por exemplo, ele vai ser exibido no dia 24. Quando é no dia 24 exatamente, ele não vai estar exibindo o blog do dia 25, mas a partir do dia 25, então o blog, quando vocês vierem no review, aí vocês vão poder acessar o que é antes, né, deste blog diário e o que for depois. Por que eu estou fazendo isso, né? Quando esse blog cair no review para as pessoas verem, fazer um acompanhamento, ela ter essa praticidade de entrar na descrição e trazer um canal que é antes e outro canal que é depois. Para quê? Para dar continuidade, porque isso é muito importante de todas as formas para que nós possamos trabalhar a nossa consciência, pois esse blog diário é uma continuidade. Não tire conclusões precipitadas sem antes ver o que foi dito antes. Trabalhe em sua consciência cada blog, né? Volte Deus do primeiro, certo? Para que vocês não, né, precipitem em dizer coisas que vocês não sabem, ok? Se vocês viu todos os blogs diários, aí então você chegou a uma conclusão de uma sua, tudo bem, né? Tá tudo certo, bom ou ruim, então vocês vão entender. Mas antes que você tirem suas conclusões, você vejam tudo que foi dito, ok? Faça isso, faça por vocês mesmos e deixe de ser essa vítima social, ok? Mesmo porque quando tiver no futuro, né, a gente conseguir voltar, fazer essas revisões, né, você vá na descrição, vai estar um blog antes, um blog depois, ok? Eu sempre deixo a abertura, né, de todo, eu tenho por hábito deixar a abertura do blog diário. Eu vou fazer isso com esse título também, vou deixar na descrição a abertura desse título, né, Enoque, o Pai da Vida. Se vocês não viu, volte lá e vê. Se vocês não viu o blog que antecede a esse, né, que é antes desse, está na descrição, é só vocês ir lá na descrição e acompanhar, né? Dependendo do dia que vocês estiver vendo, vai estar também na descrição um blog, né, que antecede a esse, um anterior e um que antecede a esse, para que vocês possam estar acompanhando tudo, ok? Faça isso e deixe de ser essa vítima social. Vamos entrar neste contexto, ok? Para a gente fazer uma expressão livre. A expressão livre é tudo que tem na formação de Cristo, né? E é aquilo que é dimensão Cristo e dimensão social.
tudo que for formação de Cristo e tudo que for formação, dimensão sociais, ok? Aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos então para este contexto e nós vamos fazer expressão sobre ele, ok? Vamos lá. Nenhuma palavra pode ser encarnada no tempo de Guerra Fria, pois nenhum corpo vai ter o poder de se realizar emocionalmente. Existe possibilidade de realização pessoal, mas a realização pessoal, mas a realização social não, pois todos estarão na força da união por atos conscientes do juiz de Deus e de Cristo, ou por atos inconscientes por este desejo de soci- se realizar nos atos pessoais, ok? O que eu quero dizer? Olha, quando, por exemplo, nenhuma palavra pode ser encarnada no tempo de Guerra Fria. O verbo encarnado, ele seria a palavra da vida, certo? Mas a partir do momento que Emmanuel fora ao sacrifício, não teve mais palavra da vida. Os atos conscientes, eles permaneceram na espiritualidade, colocando uma pedra nessa consciência, nessa palavra da vida para fazer trabalho social, criando ideologia. Aí, os atos que não têm consciente, eles, por um momento, eles pensam que está vivendo a sua vida, a sua realidade, mas não, eles estão vivendo sobre a ideologia que foi criada para Emmanuel, que vem representando o Jesus do relacionamento social. É comum tudo que as pessoas forem fazer, clamar pelo nome de Jesus, invocar o nome de Jesus. Não é porque ele é uma correção, uma coisa correta, é porque nós estamos na força da união. Então, as pessoas usam esse nome para que elas possam, né, ficar, os atos conscientes usam para ficar flexionado, mas os inconscientes, eles usam isso inocivamente, sem consciência nenhuma, né? Achando que está vivendo toda a verdade, toda a realidade. Eu não digo que não esteja, tá? Porque depende muito do comportamento das pessoas. Mas a partir do momento que eu estou propagando um Deus pagão, um Deus falso, uma coisa que fora tirada, que era a palavra da vida, o verbo encarnado, que foram tirado, aí acabou. Então, acabou, não vai ter mais palavra da vida. E por mais que a gente tenta viver essa vida nossa, a gente não vamos conseguir encarnar essa palavra da vida, porque eu dependo, às vezes, de outras pessoas para me viver socialmente. Todas as coisas dentro da sociedade estão conectadas. Vai para o seu patrão, você pede ele um emprego, você depende da sua sociedade, né? Você vai, qualquer coisa que você faça dentro da sociedade, você depende da sociedade. E por esse motivo a gente fica dependendo. E se você for radical, por exemplo, usar o nome, você está blasfemando, Jesus é um pagão, é uma falsidade, eu vou brigar com Emmanuel é a palavra da vida, é o verbo encarnado. Se eu for trazer essa ideia, não adianta. Se eu for levar qualquer coisa que eu fale, eu invoco o nome de Jesus automaticamente. Porque você vê que eu não estou dando liberdade para as pessoas, eu estou oprimindo ela com o nome de pessoas, por exemplo, né? De seres ideológicos, por exemplo, é a verdade, é a falsidade. É a falsidade, é a verdade. Então, vai ficar um contra o outro, entende? Por mais que eu for defender uma coisa real, a palavra da vida, o verbo encarnado, Emmanuel, por mais que eu vou defender essa realidade, eu vou entrar em contradição com meu irmão que tem um entendimento ao contrário do meu. Então, não adianta. Tudo que eu fizer, eu vou automaticamente invocar o nome de Jesus, porque Ele é o nome da confusão, é o nome da unificação, é, é Ele que traz para nós todas essas ideias da unificação, ok? Então, entendendo isso, nenhuma palavra pode ser encarnada no tempo de Guerra Fria, pois nenhum corpo vai ter o poder de se realizar emocionalmente. Se realizar emocionalmente é aquilo que eu estava tendo dito sobre a palavra da vida, de você falar a verdade. Se você fale a verdade, né, outras pessoas falem para você
alguma coisa que não seja verdade, automaticamente ela vai te treinar a você ser igual a ela, porque ela é parte da sociedade, né? Ela está relacionando daquele jeito, você também, de uma certa forma, você é a minoria, você vai ter que relacionar daquele jeito também, entende? Você não vai ter que ser qualquer coisa que você é herético, é falso, você está confessando, automaticamente a confusão, né? O nome de Jesus, as coisas que vêm negado para nós dentro da sociedade, ok? Existindo possibilidade de realizar pessoal, de realização pessoal, mas a realização social não. O que eu quero dizer? Existindo a possibilidade de realização pessoal. Olha, eu posso me conscientizar no meu espaço, ser um conservador, guardar a lei de Deus, né? E ficar mais observando, ficar mais em espírito mesmo, olhando as coisas, né? A pessoa fala, é Jesus, é Manuel, você fica só olhando, ó. Olha, não discute, não tem como você discutir, porque qualquer coisa que você faz, você engrandece o inimigo. Qualquer coisa que você fizer, você cai automaticamente engrandecendo o inimigo. Qualquer coisa. Se for discutir com a inocência para dizer para ele alguma coisa do seu entendimento e ele vier contra você, vocês dois ficam negados. Dois negados é o nome de Jesus, é confessando a falsidade de um e do outro, certo? Qualquer um, mesmo você tendo muito conhecimento, você não vai conseguir, né, de uma certa forma, se realizar socialmente, mas pessoal você vai, né, sendo o quê? Um conservador. Guardar a lei de Deus, não se deixar se levar pela falsidade do outro, se resguardar de tudo, não discutir nada com ninguém, né? Se você tem uma possibilidade de fazer uma rede social para você falar coisas do seu entendimento, né? Eu vejo muitas inconsciências hoje, elas vai para a rede social somente com o nome Jesus, né? Não sabe de nada e vai falando o nome Jesus, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo outro. Olha, tudo bem se você é uma pessoa legal, né? Se você tem realidade, se você tem uma coisa boa para compartilhar, mas entenda que você ir, o nome Jesus, ele não vai te explicar nada se você não tiver um conhecimento. Se você não souber falar a respeito de um que é o Verbo encarnado, do outro que é a desencarnação desse Verbo, se você não tem um entendimento, não tem nada que você fizer, vai trazer consciência para as pessoas. Nada que você fizer vai trazer consciência para pessoas. Entenda isso, ok? Aí por que que não, né? Por que que a gente não por que que pode ter uma possibilidade de nós realizar pessoal, né, no ato, na ideia pessoal, mas social não? Por que que social não? Pois todos estarão na força da união por atos conscientes do juízo de Deus em Cristo, ok? Ou por ato inconsciente, por estes desejos de se realizar, de realização pessoais. Todas aquelas pessoas que têm desejo de se realizar pessoalmente, né? Seja fazendo palestras emocionais, né? Todos esses têm desejos, eles vão cair direto na força da união, na falsidade de um corpo e outro, ok? E não terá realização. Na hora que eles pensarem que está se realizando, eles estão servindo o inimigo, certo? Eles estão criando ideologia para o inimigo. De uma certa forma, ele está ajudando inconscientemente. Inconscientemente. Os atos conscientes, eles fazem isso conscientemente, né? Ele faz isso conscientemente. E os atos inconscientes faz isso de uma forma inconsciente mesmo, ok? Entenda isso. As pessoas às vezes ficam falando assim, teve monopolização, tal, né? Matrix e tal. O que eu quero que vocês entendam? Deus de quando nós temos liberdade, não tem manipulização, não tem essa Matrix. A Matrix são aquilo que nós criamos de aquilo que nós pensamos que é realidade. A gente fica preso nos atos emocionais dos outros, mesmo porque os atos conscientes, ele nem está aí para as ideias emocionais das pessoas, eles nem ligam. Eles fazem trabalho social sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. Mas é o que eu quero que você entenda mais uma coisa, para vocês entenderem exatamente
Por que que não tem manipulização? Por que que não tem essa ideia de Matrix? Porque é o ato consciente contra os atos inconscientes. Quando eles chocam um no outro, tudo vira espiritualidade, os dois ficam negados. Os dois ficam negados. Ninguém está fazendo aqui para se engrandecer, para se realizar. Está fazendo o quê? Para que um vai... Lembra naquelas guerras, né? Naquelas batalhas de guerra de cavalo, de homens, eles iam entrando um para dentro do outro, né? Até eles se tornar um grupo só ali e tal. Entenda isso? Aí, às vezes, aqueles que perdia a batalha, né? Eles tinham que se juntar ao inimigo para formar um grupo maior, existindo essas possibilidades, né? Existe várias ideologias, né? Existe aqui, né? É muita, mas é só para vocês entenderem. Não quero entrar nesses detalhes, não, porque isso, né, não é relevante aqui, ok? Mas entenda que quando você tem um contra o outro, assim, não existe manipulação. Se eu sou consciente, eu estou indo contra o inconsciente na espiritualidade, para que trazer ele para a espiritualidade da força negada da mesma forma, então eu não estou manipulando ele, eu estou contra ele. Agora, como é que manipula? Faz manipulação? É eu chegar perto das pessoas, começar a persuadir ela emocionalmente, né? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas persuadindo, por exemplo, pelo nome Jesus. Por exemplo, os atos inconscientes, eles fazem um apelo para as pessoas aceitar Jesus emocionalmente. O que que é aceitação? Eles fazer parte de um grupo deles, parte de um grupo. Ali eles vão dividir ideias e tal, né? Vai cair na espiritualidade da mesma forma. Aí, mas entenda que isso aí, de uma certa forma, já vai convencendo as pessoas a formar um grupo lá dele emocionalmente, certo? Os atos conscientes, eles já veem aquilo, eles já trabalham, fazem a união e deixam a pessoa ali, tranquilo. Mas os atos inconscientes, eles trazem aquela inconsciente e já começa a extorquir ela, né? Sei lá, fazendo coisas emocionais, tudo emocionais, terapias emocionais, pedição sobre dinheiro emocionais, tudo emocionais, né? Eles fazendo aquele jogo de emocionais. Aí eles estão dos mesmos lados, atos emocionais com atos emocionais. Mas quando é espírito consciente quanto espírito inconsciente, eles são um contra o outro, um contra o outro. Eu não vou, por exemplo, se eu sou consciente, eu não vou chegar aqui e vou falar para a pessoa que ela é herética, que ela é falsa. Eu não preciso falar isso. Deixa ela aí, tranquilo. Não faz para mim, tanto faz. Ele já, de uma certa forma, ele já está servindo, né, uma coisa mentirosa, uma coisa falsa, né? Só dele, muitas das vezes, ele, né, pensar, confessar coisas que eles não sabem, já está unido por uma coisa. Agora, ele pode se realizar no ato pessoal? Pode, né? Como é? Não se agrupa, não faz grupo com as pessoas, fica na sua, tranquilo, né? Não se enturma com nada, faz o seu trabalho, né? Se vocês quiserem, abre uma mídia para você, faz uma coisa tudo independente mesmo, independente, para não haver essa complicação, ok? Vamos para o próximo contexto, ok? Quando os corpos quiser se realizar pessoalmente, eles vão ativar o seu corpo emocional para se realizar. Neste tempo, a palavra da vida vai contradizer as vossas realizações por causa do tempo determinado para o juízo eterno, e determinando que a palavra da vida seja uma realização de nossos corpos emocionais. E esta negação vai ser contradizido por outros corpos emocionais ou espirituais para confrontar esta suposta realização. E quando estes corpos estão e quando esses corpos não estiver sendo consolidado com o conhecimento que liberta, eles vão apenas se colocar a sua palavra contra outra palavra, para se engrandecer emocionalmente ou para se manter no trabalho social pela força da união, pelo juiz da realização de Deus e de Cristo, para determinar o fim pela desmaterialização do verbo e caindo por uma consciência ativa ou por uma consciência desativa e se mantendo no plano espiritual de Cristo e sendo mais específico, o anticristo, para determinar o tempo do fim.
Esse contexto é tudo complementando tudo que eu já tinha dito, né, vamos lá para a expressão livre, vamos fazer uma revisão, a expressão livre é tudo a formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, ok? Fazendo uma mediação entre uma coisa e outra. Vamos lá para a expressão livre. Vamos pegar parte desse contexto e vamos nos expressar sobre ele, ok? Vamos lá. Quando os corpos quiserem se realizar pessoalmente, eles vão ativar o seu corpo emocional para se realizar. O que é ativar o seu corpo emocional? Muitas daquilo que eu estava tendo bem no princípio, muitas das pessoas elas vão tentar viver de uma forma bem tipo assim, ela vai querer se realizar em tudo, né, mas aí ela vai fazer relacionar uma coisa dentro da sociedade, aí ela vê que ela caiu num golpe de alguma da sociedade, do outro. Então isso vai treinando a consciência dela a se perder dentro dessa sociedade, fazendo veja que ela está se esforçando, esforçando, aí ela vai, puf, caiu em um golpe dentro da sociedade, né? Ou às vezes o filho dela foi vítima de uma violência e tal. Então eles vão ficando flexionados por essas ações, ações negativas da própria sociedade, ok? Então eles vão tentar e não vão conseguir. E neste tempo, a palavra da vida vai contradizer as vossas realizações por causa do tempo determinado para o juízo eterno, né? É tempo de unir, então todos nós estamos, né? É muito bom você ter consciência e ficar flexionado. Agora, quando você não tem consciência e fica flexionado, aí vocês fica aquelas marionetes da sociedade, certo? De uma certa forma, vocês podem, né, relacionar isso, né, um negócio muitas das vezes é você ter sabedoria, ter discernimento. A própria sociedade, ela vai te educando sobre aquela realidade que ela está nos conduzindo, daquelas formação em massa. Todos os lugares que você vai, dentro de uma vila, tem uma forma de proceder, dentro de uma cidade tem uma forma de proceder, cada um vai ter essa realização em determinados locais que ele está. Ou seja, você tem que se adaptar a todos os ambientes para que você possa entrar e sair, sem levar prejuízo e sem tomar prejuízo, ok? Entenda isso. Neste tempo, a palavra da vida vai contradizer as vossas realizações, né? Por causa do tempo determinado para o juízo eterno e determinando que a palavra da vida seja a realização de vossos corpos emocionais. Quando os corpos determinam que a palavra da vida, eles não vão conhecer essa expressão, palavra da vida, certo? Porque eles não vão reconhecer, mas eles vão ter essa consciência de se realizar. Eles vão ter essa com a verdade, com a realização. Quando ele tenta se realizar dentro de uma sociedade corrupta, aí eles vão se machucar, eles vão se eu estou lembrando de um, né, uma pessoa que faz, né, podcast dentro das redes sociais, né, eu vejo ele falar, não vale a pena, né, ser honesto com uma sociedade desonesta, né, e ele fazendo aquela expressão, com muito respeito e trazendo uma consciência, eu já tenho dito assim sobre ele, não vou, né, me expressar, mas vocês devem entender, né? Porque o que eu quero que vocês entendam? De uma certa forma, você só tem que conhecer o que é da sociedade e conhecer o que é seu. E se cuidar para que você não caia no laço, porque dependendo da situação, você vai gerar atos consequentes, certo? Então, aí você vai entender que as pessoas falam que não dá nada para mim, vocês têm que ter consciência. Se realmente não vai dar, rapaz, olha aí, não existe isso não, ok? E esta negação vai ser contradizido por outros corpos emocionais ou espirituais para confrontar esta suposta realização.
eles têm a palavra, está entendendo que ele está correto, né? Então eles têm aquela ideia de estar sendo suposta realização, ele tem aquela ideia de estar sendo realizado, mas não, eles não estão sendo realizado, ele está, né, entrando em um ambiente, né, de um determinado local, de uma determinada, né, cidade e tal, eles estão entrando nesse ambiente, certo? De uma certa forma. Ele pode se realizar, igual eu tenho dito no início, pode, se ele se resguardar, se ele entender o trabalho espiritual, da espiritualidade, do anticristo, do antissocialismo, se ele compreender que tudo é negado, que ninguém consegue se realizar dentro da sociedade, aí se ele conseguiu entender isso, então ele já tem uma consciência. E essa consciência, ela mesma vai fazer a defesa dela. Essa mesma consciência vai fazer a defesa dele, porque ele vai ter um ambiente, ele vai ter uma ideia de se fazer uma relação pelo ambiente que ele está convivendo, ok? Trazendo uma interação entre uma coisa e outra, sem levar prejuízo para o outro e sem trazer atos consequentes, sem trazer os atos consequentes. Porque se eles trazer o atos consequente, então ele não vai estar no ambiente daquela cidade, não vai estar, né, ele vai estar gerando consequência, então não vai ter essa ideia de você, né, você vai de uma certa forma, você vai absorver essa crise, ok? E quando esses corpos não estiver sendo consolidado com o conhecimento que liberta, o Cristo, eles vão apenas se colocar a sua palavra contra outra palavra, para se engrandecer emocionalmente ou para se manter no trabalho social pela força da união, né? Então, olha, eles vão apenas se colocar a sua palavra contra o outro para engrandecer emocionalmente. Eles vão ficar disputando carro, dinheiro, né? Mulher, né, e família, né, a minha é mais, a minha é menos, eu tenho mais, eu tenho menos, e colocando aquela palavra, tudo um contra o outro. Ah, eu tenho, eu não tenho. Sei que tem lá emocionalmente, ah, eu formei, eu não formei. Ah, essas ideias que eles vão relacionar dentro da sociedade, né? Eles não, por exemplo, né, eles não têm um conhecimento que liberta, né, o Cristo, não têm consciência, então eles vão apenas se colocar a sua palavra contra a outra, né, para se engrandecer emocionalmente ou para se manter no trabalho social, né, pela força da união. Quando eu falo trabalho social, é ato inconsciente e inconsciente. Tudo aí, viu aí que tudo está unificado? Né? Até aquelas pessoas que acham que não está trabalhando para o inimigo, eles estão trabalhando para o inimigo, de uma certa forma. O Jesus do relacionamento social, os próprios conceitos ideológicos deles, as próprias ideologias. Entenda isso. Muito claro isso, né? E pelo juiz da realização de Deus, né, depois da força de união, pelo juiz da realização de Deus e de Cristo, para determinar o fim pela desmaterialização do Verbo. Olha, se Emanuel é o Verbo encarnado, Jesus é a desmaterialização do Verbo encarnado. Hoje eu estava conversando com uma inconsciência. Eu vejo tanto que ele confesse Jesus de todas formas, com os seus comportamentos, né, com a sua palavra, né? E tudo que ele faz é para Jesus, né? Tudo. Mas aí o que eu quero que vocês entendam? Jesus e Emanuel, eles estão separados. Jesus do relacionamento social e Emanuel, eles estão totalmente separados. Ou você, né, confesse a Deus, né, sendo a palavra da vida, Emanuel, essa ideia da vida, essa ideia do bem, ou você confessa o inimigo, o Jesus do relacionamento social. É isso. Né? Ou você adora a Deus, ou você adora a Mamon. É isso que é a expressão bíblica. Vocês sabem aí. Olha, está totalmente dividido, totalmente dividido. Vocês que acham que está adorando a Deus com o nome de Jesus, não está, certo? Os atos conscientes, eles usam esse nome para a força da união. Eles fazem trabalho sobre isso, muito perfeito, admirável, tá? Mas os inconscientes, eles trazem essa ideia que, ó, nossa, Jesus, né? Se ele for ainda essa pessoa que ele está dizendo que ele é, né, que Jesus é, tudo bem. Eu acredito que possa, né,
ser uma coisa real. Vai depender o tanto que ele é sincero consigo mesmo. É igual tem dito aqui, o nome não justifica ninguém, seus comportamentos que vai dizer quem vocês são, ok? Mas essa inconsciência que eu estava conversando com ele, eu vejo muitas das vezes o que ele, né, que ele faz dentro da sociedade, o que ele confessa, né, para ele mesmo, e eu vejo que é isso aí. Jesus é muito perfeito quando ele confessa o nome de Jesus, né, porque ele não tem ciência no que é a palavra da vida, não tem consciência no que é verbo encarnado. Então nós falamos nela de uma forma ao contrário, para determinar o fim pela desmaterialização do verbo, ok? E caindo por uma consciência ativa ou por uma consciência desativa. Quando eu falei consciência ativa, é os atos que têm consciência. Eles têm consciência, então ele está ativo. Ou por um que está desativo. O desativo é o inconsciente. Pega tudo aí, faz aquela, todo mundo junto aí e vamos esperar o juízo de Deus, né, que já está chegando, o juízo de Deus já está aqui, de uma certa forma. É só vocês se ligarem nesses blogs diários, se conscientizar, faça isso, né, faça esses trabalhos em suas consciências, se realiza com Deus, se realiza com Cristo, ok? E faça tudo de uma forma honesta, né? Compreenda tudo de todas as formas, ok? Ou por uma consciência desativa e se mantendo no plano espiritual de Cristo, né? Pelo anticristo mesmo, e sendo mais específico, o anticristo, né? Para determinar o tempo do fim. Muito bem, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, é muito importante, certo? Vocês faça o processo de conscientização. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse e um blog que antecipa a este, para vocês que possa acompanhar isso de todas as formas, para você se realizar. Não se permita, né, entrar em contradição, né? As coisas de Deus é bem separada, o bem e o mal, certo? O bem no lado da direita de Deus e o mal no lado da esquerda, vai ficar no lado esquerdo, ok? E aonde o lado esquerdo vai estar os atos ativos e os atos desativos. Os atos ativos são aqueles que têm consciência e vai contra aqueles que estão desativados. E na espiritualidade mesmo, sem guerra física, sem nada, só para eles manterem eles unidos, ok? Faça esse trabalho, né? Faça isso nas suas consciências, vocês vai ver o quanto isso vai ficar muito perfeito para vocês, ok? Vou dar continuidade vou dar continuidade nesse título, né, no próximo blog diário. O próximo blog diário é de 466, Enoque, o pai da vida, né? Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição do vídeo a abertura deste título para que vocês possam ter acompanhar com mais praticidade. Também deixo aqui na tela do vídeo aqui um tag, né? O meu título do blog diário, ele mesmo é um tag. Se vocês colocar esses títulos, essa descrição que está aparecendo na tela, que você colocar no Google, você vai lidar direto com este blog diário que foi produzido, né, com essas numerologia, ele é o tag, o mesmo ele é o tag, certo? Por uma causa vocês enviam que é bom, que é interessante, façam um comentário com os seus colegas, para que eles também se interessem nesse trabalho social, para que nós ficamos unidos pelo bem, pelo juízo de Deus, que seja pelo anticristo mesmo, para que nós podemos nos realizar junto com Deus e com Cristo no futuro. E que hoje nós, em determinada situação, podemos dizer isso, nós estamos nos realizando com o anticristo, né? Pela força da união, fazendo trabalho social, seja ato consciente ou ato inconsciente, todos aqui estão aplicados nessa união que Deus está unificando. Entenda primeiramente que nada o homem faz, tudo é trabalho de Deus. Não fica com os seus corações, com os seus pensamentos, com as suas consciências acovardadas, certo? Deixe um pouco essa ideia do corpo emocional para que a gente possamos realizar ele somente com as coisas que for boa realmente, né? Hoje eu vejo as pessoas realizando com esse corpo emocional
fazendo uma falsidade para ele, realizando com coisas falsas. Entenda que tudo isso existe. Entenda isso. A nossa consciência do nosso corpo interior, ele determina os nossos entendimentos da nossa vida, ele determina o nosso entendimento sobre Deus, né. Eu posso me realizar por uma coisa falsa, eu posso dar a minha vida para uma coisa falsa, eu estar batendo palma por o sacrifício do corpo vivo, achando que isso é maravilha, é uma coisa perfeita, né, "Oh, que grandeza e tal, que coisa", mas não, são coisas tudo no nosso próprio entendimento. A partir do sexto milênio, tudo ficou dividido, o bem ficou tudo para dentro e o mal ficou tudo para fora, certo? Na espiritualidade, pelos atos que estão ativos e pelos atos que estão ativos, pelas inconsciências e pelos conscientes, ok? Se inscreva neste canal e sinaliza esse vídeo, isso é muito importante. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.